Tranquilo? Sei que não está muito tranquilo, né, gente? Essa correria aí, essas incertezas. Infelizmente, a gente está passando aí um período bem complicado no Brasil, mas tenho fé que vai dar tudo certo, tomando o máximo de cuidado, né, gente? Eu acho que é interessante demais seguir todas as recomendações que estão sendo dadas. Máscara, por exemplo, eu não saio mais de casa sem usar máscara. Estou trabalhando, não estou podendo ficar em isolamento social o tempo todo, mas no cartório lá todos os colaboradores estão usando máscara para entrar no cartório, e agora é um decreto a nível governamental, então a nível de governo estadual, para entrar em qualquer estabelecimento que está permitida a abertura e o trabalho, né? Tem que ser usando máscara, fazer asepsia na mão, limpeza, e é importante a gente seguir isso aí, né, gente? A Rondônia hoje está com o menor número de casos e o ideal é que a gente trabalhe firme para que a gente continue assim, ok? Mas vamos lá, vamos continuar com as nossas questões. A gente fez a questão 1 e 2 e agora nós vamos fazer as demais questões. Terminando as questões, a gente vai dar uma revisada depois. Eu vou fazer um outro vídeo desse daqui, a gente fazendo revisão na parte de divórcio, matar a questão de divórcio e aquele tópico, né, divórcio, separação, dissolução de união estável e alteração de regime de bens, para a gente matar essa parte e partir para os outros tópicos, tá? E aí eu vou fazendo isso, eu vou gravando. Agora seria interessante a gente depois ver um canal, acho que o Zoom, que a gente pudesse entrar num horário que todos pudessem estar acessando a internet ao mesmo tempo. Eu sei que há uma dificuldade muito grande, a internet é difícil em alguns lugares, mas eu vou ficar esperando proposta de vocês para que a gente consiga, de repente, um horário onde pelo menos uma boa parte da turma consiga entrar e a gente consiga, né, fazer uma videoaula diretamente com vocês, tá? Para não ficar só eu aqui falando, vocês mandando as dúvidas depois, mas a gente interagindo naquele momento, tá bom? Mas vamos lá, questão 3. Gente, naquela nossa atividade, a questão 3, ela fala, eu não sei, não, a questão 3 nós resolvemos, ou não? Não, a questão 3 ficou: apresente no mínimo 5 exemplos de pedido de tutela estatal, objeto de procedimento comum de jurisdição voluntária. Informe ainda se o rol apresentado no artigo 725 do CPC é taxativo ou exemplificativo, se poderia abranger ou não interesses ainda não previstos expressamente pelo legislador. Gente, é tranquilo, naquele material que eu passei para vocês, isso fica bem claro. A gente passou esse material no quadro para vocês e também naquele material que eu passei. Então, o 725, ele... Deixa eu abrir aqui para a gente, porque eu estava aqui agora gravando uma outra aula que é Direito Civil do 10º período. Então, vamos para cá, 725. 725, então, ele traz aquele rol, né, gente? Processar-se-á na forma estabelecida nessa seção, que é a seção das disposições gerais dos procedimentos de jurisdição voluntária, a emancipação, a subrogação, a alienação. Então, esse rol é que você tem que colocar nessa atividade aqui. E aí depois você tem que botar pelo menos 5 exemplos aí. Você poderia, né, alienação, locação, administração de coisa comum, extinção de usufruto, isso tudo você pode colocar aqui, expedição de alvará judicial. E aí ele vem perguntando: informe ainda se esse rol do 725 ele é taxativo ou exemplificativo. Exemplificativo, né, gente? Porque novas situações jurídicas podem ser objeto de jurisdição voluntária. A gente sabe disso, né? Isso foi falado em sala de aula, foi apresentado para você. Então esse rol do 725 é um rol exemplificativo e não um rol taxativo, ok? Naquele nosso material vocês têm aí em mãos, isso a gente fala lá na página, deixa eu ver aqui, tem aquele material também que eu mandei para vocês, gente, de apresentação em PowerPoint. Eu preparei esse PowerPoint para vocês terem acesso a eles, tá? E ali vem esmiuçando um pouco melhor a matéria. Então lá na página 818 do material do Marinoni que eu mandei para vocês, ele coloca lá como tópico 1 que esse rol é um rol exemplificativo, trata-se de rol exemplificativo, entre outras
seguem igualmente o procedimento comum de jurisdição voluntária. Aí tem, por exemplo, alguns exemplos: suprimento judicial de outorga uxória, a gente falou em sala, o consentimento para casamento. Então, vamos pensar aqui, por exemplo, o nubente com idade para casar, aos 16 anos de idade, mesmo assim ele depende de consentimento para se casar. Esse consentimento tem que ser de ambos os pais, então tanto mãe quanto pai. Se um dos dois não der, pode haver o que? O suprimento de consentimento para o casamento. E quem é que vai suprir esse consentimento? O juiz, né? Nesse caso, inclusive, vai haver o que? A imposição obrigatória do regime da separação de bens, homologação para casamento no compatível. O casamento no compatível é aquele casamento que é feito com testemunhas. Essas testemunhas, ou seja, não tem autoridade presente. E o que vai ter que acontecer? Logo depois, essas testemunhas vão comparecer diante do juiz, são 6 testemunhas diante do juiz para testificar a ocorrência do casamento. Curadoria temporária. Então, gente, esse rol é um rol do 725, é só exemplificativo. Novos casos podem aparecer e será utilizada aí a jurisdição voluntária para esses procedimentos novos. Pode haver, né? Poderia abranger ou não interesses ainda não previstos expressamente pelo legislador. Gente, tem muitos procedimentos que talvez não seja ainda previsto pelo legislador, que pode ser objeto de procedimento de jurisdição voluntária, tá ok? Isso aí a gente também falou exaustivamente nas nossas aulas. Questão 4, vamos lá. Questão 4. Defina os institutos do protesto, notificação, interpelação previsto com procedimento de jurisdição voluntária nos artigos 726 a 729. Então, o que são esses institutos? Qual é a definição? Qual é a diferença, a distinção entre os institutos do protesto, da notificação e da interpelação? Tá? Gente, a resposta está bem resumidinha lá na página 819 do material do Marinoni que eu mandei para vocês. Lá ele dá uma definição bem resumidinha, bem objetiva, bem focada, onde ele diz que tanto o protesto quanto a notificação quanto a interpelação são o quê? São técnicas processuais que servem para quê? Manifestação de vontade. Então são técnicas que você utiliza dentro de um processo para manifestar determinada vontade. E ela se diferencia como, né? Elas podem ser tanto judiciais, quando eu falo processo ou procedimento, pode ser judiciais ou extrajudiciais, tá? Então, por exemplo, a notificação, uma interpelação, você pode fazer através do cartório, do RTD, por exemplo, do Registro de Documentos, onde um intimador do cartório vai expedir e notificar a pessoa para a qual você solicitou, requereu aquela notificação ou a interpelação. Agora, o protesto, nesse caso, o protesto é judicial, porque a gente tem um protesto judicial e tem um protesto extrajudicial. O protesto extrajudicial, ele também acaba afirmando um determinado direito, mas é um direito voltado ao crédito, e um direito voltado ao crédito para se publicizar, se dar publicidade de uma dívida. Aqui nós falamos, nos procedimentos de jurisdição voluntária, nós falamos do protesto judicial. O protesto judicial, ele tem por objeto, por finalidade, afirmar a titularidade de um direito ou manifestar a intenção de exercer esse direito, tá? A notificação, qual é o objetivo da notificação? É levar a comunicação de um determinado fato para uma pessoa. Então eu comunicar alguma coisa para alguém. Interpelar, objetivo o quê? A produção de um efeito jurídico diante de uma ação ou omissão daquela pessoa que foi interpelada. Então, por exemplo, você dá um prazo, 72 horas, para que ela faça ou deixe de fazer alguma coisa. Em não fazendo, haverá um ônus, uma sanção ou alguma coisa nesse sentido. Interpelar, então, é isso. Geralmente, a notificação ela pode estar atrelada a uma interpelação, ou seja, um agir ou não agir da pessoa, ou então, simplesmente, a pessoa tomar conhecimento através da notificação. Tá? Em nenhum desses casos, há ordem judicial para que o protestado, notificado ou interpelado faça ou deixe de fazer alguma coisa. Na verdade, ele vai tomar conhecimento para que
ele não exercendo um determinado, ou ele tome conhecimento conhecimento de um fato jurídico, ou então ele vai abrir para ele a possibilidade dele fazer ou deixar de fazer alguma coisa, mas não há uma determinação judicial para que faça, entendeu, gente? A ordem judicial nessas ações é para que o oficial de justiça vá até a pessoa e cumpra aquela notificação, aquele protesto, aquela interpelação. Então é para isso, na verdade, uma vez cumprida a notificação, uma vez cumprida a interpelação, se exauriu a ordem judicial, se exauriu a ação, tá? A ação alcançou o seu objetivo, ok? Beleza? Então é isso. Se você pegar lá o tópico 1, que está lá na página 819, você já vai ter a resposta disso aí, mastigadinho para você, tá bom? Em relação ao questão 5 agora, defina alienação judicial e quando pode ocorrer conforme previsão do artigo 760. Alienação judicial. Então eu mandei aquele material para vocês, que é um material em PowerPoint, que também traz lá um conceito da alienação judicial. A gente tem lá o artigo 730, que nós vamos ler aqui, mais uma definição. Alienação judicial é considerada a modalidade cautelar nos casos em que a constrição judicial recaia sobre bens de fácil deterioração. Então, bens que têm uma facilidade, bens móveis ou bens que podem deteriorar de forma fácil. E que se encontrem avariados ou que exijam grande despesa para sua guarda, ou ainda em se tratando de semoventes. Imagina o custo que você tem para um animal que está acautelado dentro de uma ação judicial, dentro de um processo judicial. Aquele animal, alguém vai ser depositário dele, vai ter despesa com ele. Então, muitas vezes, o que o juiz faz? O juiz, então, ele acaba acatando, ou mesmo de ofício, que é uma das características da própria jurisdição voluntária, o juiz agir muitas vezes de ofício, né, em prol dos interessados, e nós sabemos que no procedimento de jurisdição voluntária nós não temos réus e autores, nós temos interessados, e o juiz pode então fazer o quê? Alienar aquele bem e pegar esse valor e deixar aplicado e depositado numa conta bancária até a resolução da ação, até a sentença final. Então pode ser semovente, pode ser bens imóveis, mas que tenha uma despesa muito grande de manutenção, que esteja em deterioração, que, né, de repente aquele bem ele está dentro da ação e ele não pode, não há possibilidade de fazer reforma e tudo mais e gastar mais, já que ainda se está discutindo quem efetivamente é o proprietário, de repente, daquele bem. Aquele bem está sendo objeto de discussão, é uma ação rei persecutória. Então, gente, a alienação judicial serve para isso. Bens móveis, bens de fácil deterioração, de repente que se estraga, que se perde, que se deteriora. Imagina veículos que vai ficar muito tempo parado no pátio aguardando uma resolução. Então, talvez é alienado para se proteger o bem, tá? A alienação judicial também pode visar a segurança dos interesses de incapazes, como forma de disposição de seus bens, ou mesmo, não se tratando de alienação no curso do processo, pode ocorrer para a venda de coisa indivisível, existindo condomínio. Então a alienação judicial tem esse objeto. E como é que ela ocorre, né? Nos casos expressos em lei, não havendo acordo entre os interessados sobre o modo de como se deve realizar a alienação do bem, o juiz, de ofício ou a requerimento dos interessados ou do depositário, que é aquele que é o responsável pelo bem e está vendo o bem se deteriorando, está vendo o bem se perdendo ou está tendo muita despesa com o bem, mandará aliená-lo em leilão, observando-se o disposto, tá? Então, gente, é uma possibilidade a alienação judicial, então serve para isso, é uma ação de jurisdição voluntária, ok? Bom, aí questão 6, fale sobre o divórcio. Aqui, gente, eu não vou me alongar muito nessa questão, porque nós vamos dar um batidão na questão de divórcio, né?
A questão fala: fale sobre o divórcio, separação, extinção da união estável quando houver consenso entre os interessados. Então, havendo consenso entre os interessados, você pode fazer ela judicialmente ou extrajudicialmente, tá? Qual é a diferença do judicial para o extrajudicial? É que se houver interesse de incapazes, por enquanto, porque nós estamos ainda vivendo o fenômeno da desjudicialização, e a probabilidade é que no futuro, mesmo havendo incapazes, o divórcio, a separação ou a dissolução da união estável possa ser feito pelo cartório, mesmo em havendo incapazes. Hoje, havendo incapazes, não pode ser feito pelo cartório, tá ok? Não pode, beleza? Porque, gente, eu digo que com o fenômeno da desjudicialização no futuro, não tem por que não vir para o cartório, porque quem tem que ser ouvido nesse procedimento é o Ministério Público. O Ministério Público independe de ser judicial ou extrajudicial. O procedimento pode ouvir o Ministério Público, que é o garantidor, o garantidor da ordem jurídica e o protetor dos incapazes. Legal? Então, não vejo problema, mas em havendo consenso pode fazer nos dois, e a mudança, a alteração que tem é essa. Quais os requisitos legais a serem observados na petição inicial?